Hoje a gente vai falar agora, nesse momento, sobre a questão dos materiais com mínimo impacto. Mínimo impacto na onde, Edna? Do que você está falando? Impacto no quê? Porque, afinal de contas, tudo que eu tiro da natureza, qualquer coisa que eu for tirar da natureza, eu vou gerar impacto. Você concorda? Para tirar o aço da natureza, o minério de ferro não gera impacto? Gero. Para tirar o calcário para fazer o cimento? Gero. Para tirar a madeira? Gero. Para tudo, gesso, diamante, esmeralda, ouro. Para tirar tudo da natureza eu gero impacto, né? Do momento que eu quero um tijolo nesse meu terreno aqui, e nesse meu terreno não tinha tijolo, só tinha árvore e mata atlântica, esse tijolo teve que sair de algum lugar, e no lugar de onde ele saiu ele vai gerar um buraquinho, né? E esse buraquinho é um impacto, sim, de você tirar o material da natureza. Só que esse impacto, gente, ele é uma constante praticamente para todos os materiais. Tudo que você for fazer vai gerar algum impacto de retirada do material da natureza, de movimentação do material da natureza. Então, quando a gente fala em sustentabilidade de materiais com o mínimo impacto, a maior preocupação hoje é o mínimo impacto na emissão de gases que potencializam o efeito estufa. Por quê? O efeito estufa é a capacidade que a nossa atmosfera tem de reter o calor no nosso planetinha. Se não existisse essa camada que faz o efeito estufa acontecer, a nossa temperatura média seria aí de menos 18 graus, ou seja, não seria muito agradável viver aqui nesse planeta, né? Então, ela é uma camada necessária, fundamental para a vida na Terra. Ela permite que os raios de sol entrem e depois ela não permite que todos saiam. Só que com o engrossamento, com o aumento dessa camada da atmosfera, ela acabou retendo mais calor aqui. Quais são os gases que compõem essa camadinha e que hoje a gente discute porque eles estão sendo emitidos por aí, aumentando essa camada e fazendo com que o nosso planeta aumente a sua temperatura, fique mais quente e com isso reverbere em vários impactos ambientais. Tá acompanhando? Quais são esses gases? Tem que acompanhar porque é uma sequência de assuntos, gente. Primeiro deles, dióxido de carbono, o CO2, esse aí, você viu? Nesse momento tá todo mundo emitindo esse gás aí. Tragédia, né? Tudo que a gente faz emite CO2. Não é só ele, tá? Tem outros. Tem o gás metano, que está muito relacionado à agropecuária. Tem óxidos nitrosos, que está relacionado à decomposição, blá, 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 coisas lá no oceano. Não vou saber explicar, nem por isso mereço dislike. Deixa o like aí pra mim, tá? Que eu não sou especialista em gases, sou especialista em estrutura metálica. Então, só tô explicando, tá? E tem também os gases fluoretados, que tem relação com aquele negócio lá da geladeira, claro, sabe? Clorofluorocarbono. É esse negócio aí. Que mudaram das geladeiras e não é mais, os aerosóis também tinham relação com isso aí, tá bom? Hoje, quero que você foque no dióxido de carbono, porque ele tem a maior relação com a construção da tua casa. Você vai construir, você já entendeu que você vai gerar um impacto na hora de retirar o material da natureza. Você já entendeu isso, né? Você vai gerar um impacto. Agora você tem que tentar diminuir ou zerar os outros impactos. Os outros impactos que vêm depois de retirar esse material da natureza. Quais deles, por exemplo? A emissão do dióxido de carbono. Ou seja, tentar diminuir a pegada de carbono. Esse termo hoje é muito usado, né? A pegada de carbono, o rastro de CO2 que você está deixando pelo caminho quando você opta por um material ou por outro material, tá? Por que então escolher a estrutura metálica, Edna? Porque afinal de contas, a estrutura metálica, não sei, o que você está pensando aí agora? Mas eu imagino que você está pensando o seguinte, pelo menos os alunos do método, eles pensam o seguinte quando eu jogo essa pergunta, entendeu? O aço não é aquecido? É. Se o aço é aquecido, ele não está queimando alguma coisa ali? Tá. Se está queimando, não está gerando CO2? Tá gerando CO2. Você pensou tudo certo. Então, olhando por esse lado, não seria nada sustentável, tá? Porque é isso que acontece mesmo, ó. O impacto do aço no efeito estufa é através do dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, ele é gerado na queima de combustíveis fósseis, do carvão fóssil, tá? Foguinho. Tô lá esquentando. É o meu gás da minha panela. E minha panela tem o quê? Aço lá dentro sendo derretido. Para eu derreter esse aço, tá? Eu preciso fazer uma queima
de um combustível fóssil, e com isso eu libero muito dióxido de carbono na atmosfera, e com isso o meu aço, ele fica assim poluente, né? Ele não é um aço verde, tá? Essa palavra aço verde apareceu no momento errado. Então eu mereço um like para me estimular a não errar mais meus PowerPoints, tá? No entanto, essa fabricação do aço, que até esses dias usava o carvão fóssil e tinha essa pegada poluente, mudou. Porque ela substituiu, a fabricação do aço substituiu os combustíveis fósseis por biomassa, por reflorestamento, entendeu? Madeira. E assim a madeira pega, as árvores vivas pegam o CO2 da natureza, armazenam, quando elas queimam, elas devolvem para a natureza, mas elas não geraram novo, porque elas pegam de novo da natureza, e assim é um ciclo sustentável, um ciclo virtuoso. Então, essa substituição dos combustíveis fósseis por biomassa gerou um aço com pegada de carbono neutro, o aço verde. E agora, tchanã, era para aparecer a palavra aço verde, para dar impacto, mas não rolou. Tudo bem. Sem contribuir, então esse aço verde não contribui para o efeito estufa. Então, agora você entendeu? Para você falar isso, tem que falar isso, gente, tem que disseminar. Essa é a palavra que eu quero. Você tem que me ajudar a disseminar esse conhecimento pelo mundo. Comece com o Brasil, porque eu estou falando português. Comece disseminando esse conhecimento, porque quanto mais pessoas construírem com estrutura metálica, melhor para o mundo, entendeu? Nem que ela custasse um pouquinho mais caro, ela já estaria paga pelo benefício que ela traz. Só que ela não custa mais caro, tá? A gente já falou disso na semana passada. Ela está custando mais barato. Mas tudo bem, vamos fechar essa linha de raciocínio. E agora, você pode falar pra mim, tá bom, Edna, mas daí você tá me dizendo o quê? Que o cimento não posso fazer a mesma coisa? Então, não, deixa eu continuar nessa ideia do aço verde, só pra eu te trazer essa reportagem, mostrando que eu fiquei muito contente, inclusive, essa reportagem da Infomoney, ela tá dizendo o quê? Que uma indústria brasileira é destaque mundial na agenda ESG. Se você trabalha com investimento, você sabe o que é. Eu não sabia, tive que pesquisar, dei um Ctrl+C, Ctrl+V. ESG, diretamente ligado ao universo dos investimentos, é o equilíbrio dos aspectos ambiental, social e governança da gestão dos negócios. Então, é uma empresa que está em equilíbrio da gestão do social e do sustentável, entendeu? Essa empresa está produzindo, brasileira, está produzindo o primeiro aço carbono neutro do planeta. Tem instalações e equipamentos novos e modernos, vende tudo o que produz, apresenta rentabilidade superior à dos concorrentes e está começando a acessar o mercado de capital para acelerar seu crescimento. Tá, isso aqui é uma propaganda do investimento para você investir nessa empresa. A Infomoney foca nisso. Mas veja a data, gente. Não é 2050, é agora, 18 de julho. Foi assim ontem, entendeu? Praticamente. Fiquei muito feliz mesmo, porque não é uma utopia. Lá no futuro, quando a gente tiver aço verde, já tem já. E não é lá no Japão, é aqui no Brasil. Você tá entendendo? Fiquei muito feliz. Bom, já vi que esse PowerPoint aqui tá meio cagado, porque ficou esse dióxido de carbono perdido. Me perdoem, por favor. Porque o que eu quero falar agora? Quero falar o seguinte, que talvez você esteja se perguntando. Tá, Edna, mas então, se eu troquei a matriz energética do aço, certo? Eu troquei a matriz energética. Eu estava lá queimando combustível fóssil, gerando CO2 que não volta, não é recuperado, né? E agora eu troquei o combustível fóssil pela biomassa, tá? Por madeira, sei lá, uma coisa assim. Então, eu zerei a pegada. Eu posso fazer isso também com cimento. Aliás, o cimento precisa ser aquecido? Porque também a gente tem essa dúvida, né? O aço é meio que automático a gente pensar que minério de ferro tem que derreter para fazer, né, a linguetinha lá da viga I, por exemplo, né, do perfil I ou do tubo. E o cimento, a impressão, não. Mas cimento você pega lá um monte de pedra, mói, não precisa esquentar. Virou cimento. Não dá essa impressão? Então, eu vou te contar o seguinte, que não é assim que funciona, tá? Para eu produzir o cimento, por exemplo, que é o material hoje mais usado no Brasil, porque ele é a principal matéria-prima do concreto armado, para eu fazer esse cimento, eu gero também uma poluição. Vamos por partes. Ou eu uso estrutura metálica, ou eu uso madeira, ou eu uso concreto armado. Você concorda? Para fazer a estrutura da minha casa. E aqui, não me venha me falar de parede estrutural.
Não me vem de falar de tijolo ecológico, porque eu tô falando de uma casa que permite flexibilidade, que é uma outra pauta da sustentabilidade, entendeu? Uma casa formada por pilares e vigas, aonde a parede não exerce função estrutural. Então eu posso tirar essa parede, sim, e substituir ela quando eu bem entender, de uma maneira muito mais simples do que se eu tiver uma construção com carga distribuída, ok? Tô falando de uma casa com pilares e vigas, tá? Carga pontual. Quando a casa tem pilar e viga, eu tenho 3 materiais disponíveis hoje, que é concreto armado, madeira e aço. A gente está falando, nesse momento, que seria sustentável sim usar o aço e a madeira. Mas a durabilidade do aço nem se compara com a durabilidade da madeira, né? Principalmente com as madeiras de reflorestamento. Sei que você vai falar para mim, Edna, mas tem uma casa que foi feita em 1910 ou 1850 com madeira. Fih, mas aquela madeira não tem mais aqui disponível. Principalmente é um custo acessível. Então, deixa de lado essa ideia. A gente hoje, o que a gente mais usa no nosso país é concreto armado. E concreto armado é uma mistura de concreto com o armado do aço. Então o aço está lá presente do mesmo jeito, tá? Para ajudar na estruturação da casa. Sem o armado do aço, o concreto não é resistente para a função, para a finalidade de estruturar uma casa. Ponto. Esse concreto, ele usa como matéria-prima base cimento. E esse cimento que a gente vai falar agora, entendeu? Como ele é produzido e se eu posso trocar a matriz energética do cimento para poder ter um cimento verde, hein? Por que não? Aço verde, cimento verde. Porém, você se lembra da sequência do aço? Tá tudo fora de ordem. Me perdoem, por favor, mas aguenta comigo na ideia principal, tá bom? O impacto, lá quando a gente falou do aço, no efeito estufa era através do dióxido de carbono, correto? Aonde eu tinha a queima do combustível fóssil, né, do carvão fóssil, e essa queima também acontece quando eu tenho a fabricação do cimento. Então até aqui tá igual. O que a gente fez lá no aço? Substituiu a base energética, substituiu a queima de combustíveis fósseis pela queima de uma biomassa, de um combustível não fóssil, correto? No caso do cimento eu posso fazer isso? Posso, já estão fazendo isso. Mas eu tenho aqui um agravante, que é qual? A forma de produção do cimento. Acompanhe comigo, o que a gente tem aqui? Calcário. Além dessa queima que produz o CO2 em relação a esquentar a matéria-prima, derreter a matéria-prima, enfim, no processo de queima da matéria-prima, eu tenho uma reação química do calcário para produzir a base do cimento que se chama clinker. Vamos olhar aqui de novo, ó. Para eu produzir um cimento, eu preciso de calcário, argila, areia e minério de ferro. Não estou inventando isso, tudo que eu usei para me basear de referência está na descrição. Vídeo da Votorantim e trabalho de graduação, de mestrado, sei lá que diacho. Você pode clicar, pode ler depois com calminha, tá bom? Mas fato é que eu utilizo essas 4 matérias-primas para poder produzir o cimento. Elas passam por um processo de moagem, viram uma farinha cru e aqui elas sofrem uma queima para virarem uma coisa chamada clinker, tá? Esse clinker, nessa queima aqui, que acontece a reação que gera CO2, que é o Ca, que é o calcita, se eu não me engano, sólida, passa para uma calcita líquida, porque ela derrete, lembra? Sólido, líquido, gasoso, ela derrete. Quando ela derrete, fica líquida, ela libera para o meio ambiente CO2. Então, não adianta trocar a matriz energética. Quanto mais cimento produzido, mais CO2 gerado. Não adianta mudar o calorzinho, entendeu? Ah, vou trocar o gás. Não adianta, gente. Então, esse é o agravante na utilização do concreto armado. E por isso que hoje ele é, sim, um grande vilão na hora da gente construir com sustentabilidade, tá? Vamos, então, falar de outro... Tá certinho isso aqui, né, gente? Ah, deixa eu terminar a sequência. Então, o clinker não é direto cimento, tá? Só para você saber, vamos terminar a sequência do que é o cimento. O clinker se junta com escória, gesso e calcário
Tudo isso se mistura numa nova moagem e aí o quanto por cento de cada um, não achem que está certo esse esquema, porque esse esquema é de um tipo específico de cimento. A gente tem vários tipos, né? Então a porcentagem de cada coisa pode mudar. Mas basicamente o clinker se mistura com mais esses 3 ingredientes, passa por uma moagem e aí que ele vira o cimento Portland. Que o cimento Portland é o cimento que a gente utiliza para fazer as lajes, os pilares, as vigas das nossas casas, da grande maioria das casas hoje no Brasil. E a minha proposta é sempre substituir esses pilares e essas vigas, esse tanto de cimento, por estrutura metálica. Vamos então para o segundo item que a gente tinha na nossa lista, que são produtos resistentes. Um dos princípios da sustentabilidade é utilizar produtos resistentes, produtos não descartáveis. Isso faz sentido para você? Faz sentido que se eu vou tirar um treco, eu sou aquela pessoa, gente, que eu tenho ódio de ver minha mãe ir nas feirinhas e trazer um monte de cacareco de plástico que dura, a primeira apertada do botão, o treco quebra, sabe? Porque aí você teve todo um trabalho de retirar uma matéria-prima da natureza, todo um trabalho de fazer aquilo, gasto de energia para fazer aquilo virar alguma coisa que nos vira lixo, né? Praticamente você tirou da natureza para fazer um lixo, porque não dá nem tempo de brincar direito, né? E o coração mole das vó não se aguenta e compra todos os brinquedos para esses netos que falam que querem aquele brinquedo ali que eles estão vendo, que nitidamente é uma porcaria. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você tem que pensar em comprar algo durável pro brinquedo do teu filho, do teu neto e principalmente para tua casa. Coisas duráveis que não sejam frágeis, né? Isso para mim é um sinônimo, porque na construção civil, às vezes você instala alguma coisa na tua casa que aparentemente ela parece durável, se ela estivesse totalmente protegida de tudo, como é o caso da madeira. Mas na vida real ela é frágil, porque você molha, porque tem cupim, porque estufa, porque a madeira que a gente tem acesso não é de tão boa qualidade assim, porque ela tem que ser autoclavada e passar por um monte de processo químico. Então tem várias questões aí. Agora eu quero perguntar para você se você acha que uma construção com estrutura metálica não dura muito, ela é descartável. Porque se você pensa isso, geralmente você tem na tua mente imagens de portão enferrujado, coisa enferrujada, que foram feitas do jeito errado, que não tiveram proteção contra a corrosão, enfim, não está certo desse jeito. Por quê? Existem construções antigas em aço. Por exemplo, esse aqui, que é o primeiro prédio em aço do mundo, ele é o edifício Woolworth. E ele fica em Manhattan. Ele foi concluído em 1913. Olha que legal. Esse edifício, a pessoa dona dele, que é o Sr. Woolworth, ele teve a ideia de fazer o edifício em 1910. Você tem ideia? 1910, gente. 112 anos atrás. E aí, 3 anos depois, o negócio estava pronto. Mas ai, que alegria! Ele tem 60 andares. Eu trouxe fotos da montagem, porque a pessoa pesquisa que olha que coisa chuchuzinha, a base dele, pilarzinhos, ó, pilarzinho, viguinha, laje, tá vendo? Até chegar lá no topinho dele, né, na coroinha dele, ficar desse jeito. O que aconteceu? Lá por volta de 1840, se eu não me engano, teve um incêndio em Chicago e queimou muitos prédios comerciais de muita gente rica dessa região. E aí, quando eles foram reconstruir, eles não queriam mais usar a madeira. E eles substituíram a madeira pelo material que ainda na época era novo, que era o aço. Então, muitas pessoas podem vir agora e falar, isso aí é ferro fundido. Não é. Isso aqui já é uma estrutura em aço. É uma estrutura metálica, que tem 122 anos e ainda é um dos pontos turísticos, um dos pontos mais valorizados, digamos assim, da ilha de Manhattan, segundo a reportagem que eu li do History Home and Health, que tá aqui embaixo o link para você ver depois, tá bom? Vamos então falar de materiais com mínimo impacto, recicláveis e reutilizáveis, tá? Por que recicláveis e reutilizáveis? Eu posso reutilizar o aço? Eu posso reutilizar o aço, gente? O que vocês acham? Posso ter lá uma viga metálica que foi tirada dali, ela pode ser reutilizada em outro lugar? Sim.
Não só podemos, como temos. Porque aqui é isso, entendeu? Pesquisa a fundo. Isso aqui. Estão vendo o tamanho desses pilares e vigas? Ó, presta atenção. Eu vou ficar grande, porque eu quero falar para você reparar no tamanho dos pilares e vigas que foram utilizados nessa casa. E você vai dizer para mim agora, Edna, que loucura, olha o tamanho desses pilares e dessas vigas. É um desperdício, o cara da estrutura ganhou muito dinheiro. Você vai pensar tudo isso, entendeu? Presta atenção nessa foto agora, ó. Tá vendo? Pra que pilar e viga desse tamanho? Pra quê? Você pensa, que desperdício de natureza. Mas na verdade, esses pilares e vigas, eles são restos de um túnel que nunca deu certo. Então, posso reciclar o aço? Sim. O aço, então deixa eu continuar essa história aqui, porque eu achei que eu ia contar e acabei não colocando slide nenhum falando dela. Estavam fazendo um túnel aonde... Não lembro agora, nos Estados Unidos. E esse túnel, na hora que eles estavam escavando, esse túnel encontrou com muita fundação de casa. Eles falaram que até gelo eles encontraram lá na hora que começaram a cavar esse túnel. Se chamava Big Dig, ou seja, profundo, um túnel super profundo. E aí eles acabaram abortando essa ideia. Falaram, não. Só que eles não abortaram a ideia em estudo. Já estava lá, pilar, viga, estava lá já mais ou menos montado o túnel, começando a acontecer. Desistiram no meio do caminho. E aí o que se faz com essa estrutura? Pegaram um escritório, esse escritório estudou as peças que existiam lá e propuseram várias ocupações, várias habitações utilizando a estrutura que estava lá. Então é uma reutilização do aço, sim. Eu trouxe essa casa completa, tá? Não se apavore. Tudo bem, Edna, a gente reutilizou, mas a gente pode reciclar? Reciclar o aço, dá pra reciclar? Porque assim, reutilizar você nem derreteu o negocinho, né? Mas reciclar é derreter, fazer virar uma nova coisa. Será que ele não perde a estruturação dele? Será que ele não fica fraco? Então, ó, eu posso reciclar o aço sim. Quantas vezes? Vamos falar disso, ó. Isso tudo que eu trouxe para vocês tá num site chamado Aço Brasil. Eles fizeram uma cartilha para incentivar a reciclagem do aço. Depois você pode ir lá, ler essa cartilha, é bem sucesso, tá? São pequenos trechos da cartilha, ó. O aço é o material mais reciclado do mundo, com cerca de 630 milhões de toneladas recicladas anualmente. Por ser 100% reciclável, ele pode ser reprocessado e transformado em novos produtos infinitamente. Poucas vezes na minha vida, eu que sou uma pessoa muito exagerada nos meus comentários, que adoro falar o infinito e além, poucas vezes eu posso usar essa palavra de maneira técnica. Cada vez que eu tenho uma conversa com meu marido, que senta aqui na minha frente nesse momento e é engenheiro mecânico, que eu falo para ele, nossa, isso aqui é infinito. Ele fala, não é. Isso aqui faz uma conta, uma integral para me mostrar que o negócio não é infinito. Acontece que nesse caso a palavra é essa. Vamos usar então? Ó, o aço pode ser reprocessado e transformado em novos produtos infinitamente, sem qualquer perda de qualidade. A reciclagem do aço está muito relacionada com um conceito cada vez mais importante, a economia circular. Para isso, ela propõe que os materiais permaneçam em utilização pelo maior tempo possível. Já que eu tirei da natureza, vou usar infinito, por meio da reutilização ou da reciclagem. Ou seja, os velhos produtos passam a ser reutilizados, ganham uma nova função, ou são reciclados e transformados em produtos completamente novos.